Algumas escolhas não mudam só o endereço, elas mudam o rumo da vida inteira. Viver fora é aprender no improviso, crescer no inesperado e entender que muitas respostas só aparecem depois que a gente tem coragem de ir. No Daqui de Fora, a gente escuta histórias reais de brasileiros que recomeçaram, histórias cheias de curvas, aprendizados e transformações. Eu sou Diego Gomes, um carioca vivendo em Vancouver há 9 anos, e no episódio de hoje a conversa é sobre escolhas improváveis e caminhos que a vida desenha sem pedir licença. Minha convidada vem direto de Brunei. É a Karen, formada em administração de empresas. Ela vive fora do Brasil há 11 anos e hoje mora em Séria, em Brunei. Atualmente atua como empreendedora digital, apoiando mulheres que estão no processo de transição para uma vida no exterior. Curiosamente, ainda na escola, Karen pensava em cursar engenharia naval, mas foi desencorajada porque não existia um mercado no Brasil. Anos depois, acabou trabalhando em uma multinacional de petróleo, aprendendo sobre operações marítimas, barcos e logísticas offshore. Mas antes de seguir essa conversa, eu vou pedir para você seguir o Daqui de Fora no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, ativar as notificações para saber quando tem um novo episódio e compartilha com seus amigos. Karen, primeiro de tudo, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, é, ter aceitado o meu convite, né? A gente chegou através de amigo, né? Mas a gente estava conversando offline, né? Que existem coisas que a gente não consegue entender, né? Que faz com que a gente se conecte de uma forma para que as coisas rendam e deem frutos. Obrigado. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E tem uma pergunta que estava na minha cabeça para te fazer, que provavelmente remete ao comecinho seu né, desse processo de imigração. Se alguém te dissesse, lá na escola, quando você pensava em engenharia naval, que você iria morar em Brunei e construir sua vida fora do Brasil, você acreditaria? Não. Não, mas eu vou te contar uma história engraçada sobre isso, que quando eu estava bem novinha, com uns 17 anos, uma amiga minha me levou para fazer um mapa astral. Nem sabia direito o que era isso, mas eu fui lá de festa com ela. Quando eu cheguei lá, a mulher olhou lá o mapa, né, ela olha o céu, sei lá, e ela falou para mim: "O seu mapa é todo voltado para fora". Ela falou: "Eu não sei exatamente o que isso significa, mas basicamente existe uma forte tendência de você estar com alguma coisa relacionada com o exterior. Isso pode ser morar fora do país, casar com um estrangeiro, trabalhar numa multinacional, não sei". Ela falou assim: "É claro que isso é uma tendência, você faz suas próprias escolhas, mas se você quiser facilitar esse processo, não deixe de estudar línguas". E é claro, né, eu cheguei em casa, contei isso pra minha mãe, ela ficou muito feliz que ela não precisava mais brigar comigo para estudar inglês e espanhol. E que era uma coisa que minha mãe sempre, desde novinha, ela falava: "Não, tem que ir para o inglês", fazia CCA na época. E aí, quando eu estava já no meio da faculdade, eu comecei a cursar o espanhol, mas eu não levava muito a sério. E eu não tô Aham, de brincadeira, depois disso, sabe assim, me fez ver um propósito no estudo de línguas. E isso é uma coisa legal. que eu falo para muita gente: estudar línguas abre portas que você não imagina. Porque no Uhum. final, eu acabei indo trabalhar numa multinacional, casando com estrangeiro e morando fora. Olha aí, a menina que fez o mapa astral aí, depois você passa o contato dela, tá? Porque vai ter gente que pedindo aí nos comentários. Muito legal. E como é que foi como é que começou essa história de, de sair do Brasil? Assim, porque você falou que você casou com um estrangeiro e aí foi morar fora, né? Mas como é que foi essa história aí? Olha, a história de morar fora mesmo começou no dia que eu aceitei namorar com meu marido. Porque o que aconteceu? Quando a gente começou a se relacionar, ele era um estrangeiro fazendo um contrato de expatriado na empresa que eu Hum, trabalhava, a gente trabalhava junto. Então, eu falei assim: não tem cabimento eu iniciar um relacionamento com ele se eu não estiver disposta a morar fora.
Uhum, Porque o que acontece, quando você é expatriado, você sabe que dali você pode ir para outro país, ou então você uhum, volta para o seu país de origem. Só que sim. no caso dele, o país de origem dele não era nem o Brasil, era outro. Aham, Então, assim, foi uma decisão muito difícil, porque minha vida no Brasil era muito boa. Eu não tinha absolutamente nada a reclamar, a não ser as coisas que a gente não tem controle, né, sim. que são as questões políticas, econômicas, segurança, mas fora isso, eu tinha uma vida perfeita. Eu sou do Rio de Aham, Janeiro, então eu morei a vida inteira ali, perto da praia, e a minha vida era eu tinha uma carreira, eu tinha um aham, trabalho que eu adorava, né, que era bem remunerado. Eu já estava eu quando eu fui morar fora, eu já estava com uns 30 e poucos anos, então, assim, eu estava naquela fase que eu estava começando a me estabilizar uhum, financeiramente, já estava com um apartamento próprio, carro próprio, sabe. E sim. fora isso, é o lifestyle do Rio de Janeiro, né. Ah, é maravilhoso. Eu saía do trabalho, ia dar uma corridinha na praia, um mergulho no mar, tinha muitos amigos, família toda ali perto. E o Rio de Janeiro é Aham, aquilo, você trabalha duro, mas você também se diverte bastante. é. Então, assim, tomar a decisão de sair dali foi, assim, foi muito, muito, muito pensada. Mas, chegou uma hora que eu falei: "A gente gosta muito de estar na companhia um do outro, é claro que Uhum, né, que a gente se gosta, então vamos ver o que acontece". Mas eu falo que foi exatamente no dia que a gente começou a namorar que eu falei: "Ok, a gente não sabe o que vai acontecer neste relacionamento, né, mas se der aham. certo, ok, beleza, eu É, ele tinha deixo um tudo pra trás". contrato, ele ia embora em algum momento, né, então você teria que É, estar disposta a ou deixá-lo ou seguir, exato, né. E aí o seu primeiro destino foi os Estados Unidos, né, em foi. 2015. Foi 2015, exatamente. Eh, em 2014 a gente estava num projeto, esse projeto infelizmente não seguiu em frente, e quando a Uhum, gente começou a ver que o negócio ia desandar, a gente falou assim: "Opa". E na verdade aconteceu antes do que a gente esperava, porque 6 meses antes desse projeto acabar, o meu marido tinha recebido uma promoção, que uhum, significaria 4 anos a mais no Brasil, a gente estava super feliz, e a sim. gente começou a organizar nosso casamento. E o futuro Só que a pegou gente uma não faz a peça. nossa vida ser fácil. A gente não É, organizou nosso casamento no Brasil, a gente estava organizando o nosso casamento na Escócia. aham, E aí surgiu esse negócio, de repente, a gente não tem mais projeto, o que que vai acontecer com a gente? E veio essa oportunidade para ele nos Estados Unidos. uhum. Então você imagina, foi bem tranquilo. Vamos organizar um casamento na Escócia, né, organizar um casamento não é uma coisa simples. Não, No outro país é um pouquinho mais difícil. No meio disso, vamos se mudar para os Estados Unidos. que loucura, né. Então foi uma fase, assim, bem puxada da nossa vida. Desafiadora, né. E aí você chega nos Estados Unidos, vocês se mudam pra, New Orleans primeiro? Ou E e foi uma depois surpresa. você não estava esperando ir pra New Orleans, né, na terra Não. do Mardi Gras, né. É, a gente estava achando que a gente iria mudar para Houston, Sim. inclusive Fazia um pouco mais de sentido, né, vocês trabalhavam numa empresa de petróleo multinacional, né, e Houston, exato. né, seria o destino mais óbvio. Inclusive, ele foi a um treinamento em Houston, a gente se mudou em fevereiro. Em Tá. setembro, ele teve um treinamento em Houston, e aí eu aproveitei para encontrar com ele lá, eu falei: "Vamos aproveitar essa viagem para a gente já ter uma ideia de como é que as coisas funcionam". A famosa Eu a já famosa conheci visita de exploração, né. exato. Eu já conhecia bem os Estados Unidos, eu já tinha ido para lá umas 7, 8 vezes, eu acho, sempre a turismo, e Uhum, eu já conhecia Houston, conhecia Havaí, Flórida, Nova York, Washington, então, assim, eu já conhecia bem o país, já sabia uhum, das diferenças entre eles, né, sim, então eu já tinha uma ideia do que esperar, né. Mas mesmo assim, é uma coisa ir como turista e é uma coisa ir como visitante, né. Então eu aham, aproveitei essa viagem, eu falei: "Vamos lá, vamos ver como é que é, onde tem oportunidade de moradia, custo, né, essas coisas". aham, E aí a gente foi, a gente encontrou com real estate, deu uma olhada em preços, em tudo.
No último dia dessa viagem, a chefe dele veio falar com ele: "Olha, realmente a gente quer você aqui, mas é em New Orleans". Então foi, assim, uma surpresa pra gente. Caramba. Inclusive porque na época eu trabalhava com o time de New Orleans, e eles falaram: "Vem pra cá, encontra com a gente", eu: "Não, eu tenho que Aham, resolver umas co". Então a gente não teve tempo de conhecer a cidade que a gente ia morar, porque a gente já voltava no dia seguinte, e a gente aham. voltou, mas a gente falou assim: "Ah, a gente conhece Estados Unidos, vamos embora, né". Sim, sim. A gente topou, começou o processo de visto e fomos em fevereiro. Saímos do Rio de Janeiro no carnaval e chegamos Aham. lá no Mardi Gras. No Mardi Gras, perfeito, lá é maravilhoso o Mardi Gras. E logo no comecinho, assim, como é que qual foi o pra você, né, o maior desafio dessa mudança, né? Porque mal bem, apesar de conhecer os Estados Unidos, já era um estado, né, uma cidade que você não conhecia, né, e Uhum. os Estados Unidos é muito grande, né, assim como o nosso Brasil, né, e cada cantinho ali, cada província, estado dos Estados Unidos tem uma característica muito marcante, né, e a Louisiana tem essa característica muito marcante, Tem. né, culturalmente falando. Como é que foi pra você, assim, esse comecinho em termos de emoções, diferenças culturais? O idioma não era o problema, mas, eh, a tudo diferente você encontrou lá, nessa sua nova vida. Olha, o choque cultural, assim, eu acho que existem 2 momentos de choque. Existe o choque quando você chega no novo lugar, e existe o choque cultural que acontece quando sua vida começa a rodar ali. Uhum, Então, quando eu cheguei na Louisiana, assim, o momento que eu botei o pé ali, o choque, assim, aconteceu. Porque New Orleans é diferente de uhum. todo o resto dos Tudo. Estados Aham, Unidos, né. E aí você até falou, você já falava a língua, mas existe uma outra barreira que é o sotaque. aham. E quando eu cheguei lá, eu não entendia eles, eles não me entendiam, e eu vou te falar quem passou mais dificuldade, foi o meu marido. Porque ele fala inglês um inglês escocês, né, o Exato. britânico. Chegou um momento que eu já comecei a entender mais ali o pessoal de New Orleans, e eu virei a tradutora entre Aham. ele, britânico, e o local de New Orleans inglês. Eu falava: "Gente, vocês 2 são nativos em inglês. Eu sou a pessoa que não nasci falando inglês, eu fico de tradutora entre vocês 2". É porque você entendia o accent do seu marido, né, e você também entendia mais o inglês americano e tal. Que Exato. engraçado. Mas foi um choque para mim chegar lá, foram muitas coisas diferentes, né, para começar, assim, a arquitetura da cidade é diferente, Uhum. as casas, né, são casas que já têm 200 anos, as casas são mais antigas, né, então a gente ia visitar a casa, eu ficava: "Meu Deus do céu, que é isso? Socorro", É muito né. diferente dos Estados Unidos que nós, enquanto turistas, estamos acostumados a ver, né. Exato, exato. E o que me ajudou muito, e assim, eu acho que isso me ajudou durante todo esse meu processo morando fora, é que eu trabalhava na mesma empresa do meu marido, então eu Uhum, conhecia muitos funcionários. Então, quando a gente se mudou junto com outros funcionários e já tinham um grupo que tinha trabalhado comigo lá. Então, uhum. assim, o fato de eu ser recebida, de eu ter alguém para me guiar nesse processo, de eu ter alguém, assim, para me acolher, para mostrar: "Olha, mora aqui, Sim. não mora aqui", porque New Orleans é assim, na hora que você vai procurar casa, de um bloco para o outro tem diferença, Aham, entendeu? Na questão da segurança, na questão de enchente. aham. Então, você tem que entender tudo isso para saber exatamente onde morar. Então essas pessoas me ajudaram muito a navegar esse início. E um amigo meu me indicou uma série para assistir. Ele falou: "Assiste a série Tremê", até quem tiver a Aham. curiosidade de conhecer um pouco mais da cultura Legal. local de New Orleans. E foi ali que eu entendi como que as coisas funcionam, ali eu entendi como as pessoas operam, Uhum. entendeu. Então às vezes, a gente pensa assim: "Eu vou me mudar para tal país". Mas você não tem que entender só como aquele país funciona, você tem que entender como exatamente o Sim, local que você vai opera. sim. Sim, isso é muito interessante. Vocês em algum momento pensaram em desistir e voltar para o Brasil nessa transição de Brasil, Louisiana?
Olha, eu não digo desistir, mas o que eu digo é que tudo que você faz na vida, pode dar certo ou errar. Sim. Eu já dizia que as coisas começam com 50% de chances, e cabe a você aumentar essas chances. Então, assim, quando eu me mudei para lá, eu tracei alguns cenários. Eu tracei cenário Aham, A, cenário B, cenário C, praticamente procurar emprego, estudar ou me dedicar à maternidade, e o cenário aham, D era, sim, voltar para o Brasil. tá. Então, eu saí, a gente se mudou e eu falei: "Olha, por um ano eu vou deixar a minha vida assentada no Brasil, caso eu decida voltar". E foi o que eu fiz. Eu saí com um acordo com a minha empresa, eu Uhum, deixei o meu apartamento em stand-by, legal. então ficou tudo mais ou menos ali assim. E eu acho que fazer isso tem o lado do conforto, que Sim. você fala: "Ah, se tudo der errado, tá tudo bem". Mas existe uma história também, eu não sei se você já ouviu falar da história dos barcos, que os vikings, quando eles iam conquistar um novo lugar, eles iam de barco e eles queimavam os barcos, né, porque daí, Aham. olha, você vai ter que conquistar, não tem para onde voltar. Então eu acho que você tem sempre essas 2 Uhum. opções, né, eu acho que isso é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, então eu não te digo que eu saí do país pensando em desistir, mas eu já saí pensando o seguinte: "Se eu não gostar, eu volto". Não sei Sim. se faz sentido do que eu tô falando, mas foi Não, mais ou menos. total, total. Mas e depois ainda você fez mais 3, 4 mudanças, né, que teve teve processo de readaptação cultural enfim, de cidade, etcétera. Você ainda foi para Houston e de Houston você foi para Aberdeen, na Escócia, e da Escócia você foi para o Brunei. Nessas suas mudanças, assim, se você tivesse que eleger, eh, uma situação que realmente pegou pra você e que a pessoa que tá nos escutando teria que, sei lá, prestar atenção, tomar cuidado, cuidado que eu digo emocional, não cuidado, né, tipo, qual seria, assim, de todas essas mudanças e andanças por esse mundão, qual foi o maior desafio? Eu sei que nesse meio do caminho surgiram 2 pimpolhos e aí isso muda um pouco tudo, né, Muda tudo. mas muda tudo. Mas dessas mudanças, assim, qual é o aspecto que você mais, eh, falaria pra pessoa se sentir preparada ou o que mais pegou pra você? Olha, eu acho que o maior desafio que a gente tem é entender que tem coisas que a gente não controla. Hum. Eu acho que esse é o maior desafio, porque a gente tem quando a gente sai de um lugar, a gente está acostumado que esse lugar opera de uma certa maneira. Uhum. A gente vai para outra, a gente espera que vai acontecer a mesma coisa. Só Vou porque dar um você mora exemplo fora do bem Brasil, né? Eu vou dar um exemplo bem ridículo. Eu sei que eu vou ao mercado comprar frango. Eu volto Uhum. com frango para casa. Eu passei aqui 3 semanas sem conseguir achar frango. Na última Nossa. semana eu já estava desesperada. Os expatriados aqui estavam: "Ah, eu tô em Singapura, quer que eu leve alguma coisa para alguém? Só não posso levar frango". Mas de resto, entendeu? Então assim, isso acontece, esse é só um exemplo, tá, mas isso acontece o Aham. tempo inteiro. Sim. Você vai fazer uma coisa, você acha que você vai fazer e volta, e não é Uhum. assim. E isso não é nada grave, mas acontece um pouquinho, acontece um pouquinho, Sim. acontece um pouquinho. Chega uma hora que você tá por aqui, e isso é uma coisa que você não tem controle. É o jeito que aquele lugar funciona, é a Aham. mentalidade das pessoas. Então, assim, é chato, é irritante no início, mas aos poucos a gente tem que ter humildade para entender que o mundo funciona de maneiras diferentes em diversos lugares. O mundo não é do jeito que a gente gostaria que fosse. A gente topou, saiu da nossa zona de conforto. Uhum. Então agora a gente tem que enfrentar ela. E muitas vezes as pessoas acham que essa zona de conforto é uma coisa grande, é uma cultura diferente, mas não, a diferença acontece nas pequenas coisas no dia a dia. Uhum. Uhum. Eu costumava dizer para amigos próximos e parentes, assim, que a imigração, eh,
pra mim, pelo menos, assim, dava a impressão que você vivia, sei lá, 10 anos em um, sabe. Que é justamente por conta dessas coisas. Você deu o exemplo do frango. Eu dava muito exemplo, nós cariocas, você vai entender o que eu estava falando, daquele, imagina, você vai no armarinho da esquina, que você sabe que você vai tirar xerox, né, o armarinho, aquela papelaria lá no Rio a gente chamava de armarinho, aquela papelaria de bairro, né. E aí você perde essa referência, porque aqui você não sabe onde fica o armarinho. Na verdade Hum, aqui já não é mais armarinho, aqui é outro lugar. Né, não tem jornaleiro na rua para vender revista, jornal, etcétera, não tem, muda muito, assim. E isso te faz perder a referência e te faz, eh, eu acho que aprender muita coisa num curto espaço de tempo, que faz com que a percepção que você tenha que você viveu muito mais tempo do que você viveu, né. Eu brincava que a exato. imigração é como se fosse a vida, tipo, cada ano é são 7, cara, vida de cachorro, assim, sabe. E é muito doido isso, assim, que você É bem falou. isso. Eu acho que uma coisa que é muito importante também ressaltar, é que isso é muito cansativo. Eu acho que, assim, principalmente no começo, a vida expatriada cansa por causa disso, porque Uhum. pequenas coisas se transformam num desafio. Eu estava até quando eu cheguei aqui, eu estava dando uma olhada no Instagram e estava lá: "Sai dessa zona de conforto", né. Gente, quando você vai morar fora, quando você vai ao mercado, você tá fora da sua zona de conforto. Eu não preciso de um post desse, né. E é isso, Aham. nas simples, você tá fora. Então acho que é ter desde o início essa mentalidade. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que muita gente vai morar fora muito animado, muito, ai, achando que é a mesma coisa do que turistar. Uhum. E é uma experiência completamente diferente. Eu vou até te falar uma coisa, você estava falando da chegada em New Orleans, né. Eu te falei, já viajei para os Estados Unidos várias vezes e tal. Mas aconteceu uma coisa engraçada comigo quando eu fui pra New Orleans. Foi o meu marido teve que ir pra uma reunião, umas 2 semanas antes da gente se mudar, que era uma reunião que já estava programada e tal, ele aproveitou para levar Uhum. as malas de frio, porque a gente estava se mudando no inverno de lá. Ele: "Eu Aham. já vou aproveitar e levar as malas de frio". Deixou com o engenheiro amigo dele e voltou. Falei: "Que bom, quando a gente voltar, né, a gente já sabe que a roupa de frio já tá lá". Nós chegamos, ele foi direto para o escritório encontrar o cara estava embarcado, e ele trancou o escritório. Meu Deus do céu. Ou seja, não tinha roupa de frio. Então minha primeira tarefa seria sair para comprar uma roupa de frio. E eu lembro que naquele dia, para mim, sair do hotel e ir até o shopping foi, assim, uma coisa, o que não era numa viagem de turismo comum. Uhum. Uhum. E por que isso? Porque eu estava vindo de um cansaço absurdo da organização da viagem, Sim, né. Eu tinha, além do fuso horário, eu tinha, terminado de fechar minha vida no Brasil, despedir meus amigos, sim, desmontar meu apartamento, entendeu. Então, assim, essa carga, a gente não se dá conta, mas vai com a gente. sim. Então eu lembro que eu saí do hotel, eu fiquei assim: "Pra que lado que eu vou?". Falei: "Gente, eu já tinha visto no mapa, eu sabia que o shopping era daquele lado, era só andar 15 Aham. minutos". Mas eu estava assim: "Meu Deus", era um cansaço que não dava pra Sim. pra explicar. E E a você gente ainda não pode falava o repetir idioma, essa né, porque tem coisa. muita gente que muda e nem o idioma fala direito, né. E não só isso, e às vezes tem a dificuldade de se comunicar ou às vezes fala um pouquinho de inglês, mas tem medo, né, de ser criticado, do que a pessoa vai Exato. achar e etcétera, etcétera. Ainda tem esse fator além da carga emocional. E aí você chega na Louisiana, New Orleans, com seu marido, você tinha deixado o trabalho para trás, você tinha, enfim, decidido seguir esse caminho. Como é que começa a sua trajetória profissional fora? Como é que você se redescobre e acha esse ser de luz que ajuda mulheres expatriadas a caminhar nessa jornada? Tá, é uma história um pouco longa, tá. Sem Primeiro que eu problema. fiz uma pausa grande na minha carreira, porque também coisas, né, do destino, como eu te falei, eu saí com o plano A, B e C, e, o plano de me dedicar à maternidade seria o plano C, era um plano possível.
mas não Aham. era o primeiro plano. Entretanto, nessa confusão entre visto para casar, visto para voltar a morar nos Estados Unidos e eu sei que quando eu fui realmente começar a minha vida nos Estados Unidos, você tem que tirar um documento que é o equivalente ao CPF Uhum. no Brasil. E ele é o início de tudo. Você não consegue fazer nada, você não consegue tirar visto de trabalho, você não consegue tirar carteira de motorista, nada sem esse documento. Enfim, normalmente esse documento leva 10 dias. Aconteceu alguma coisa no escritório que já tinham passado 3 meses e meu documento não saía. Então, assim, meu nível de ansiedade nesse período já estava bem alto. Aham. Eu falei: "Eu preciso começar a minha vida", porque Sim. a minha vida era esperar o CPF. E eu sou uma pessoa que eu sou muito dinâmica, eu gosto de fazer, sabe, eu gosto de produzir. Aham. E eu falei: "Bom, eu não posso estudar, eu não posso trabalhar, mas ok, eu posso ser mãe, né, então vamos Hã. lá, vamos". Já estava com 30 e eu estava com 34 anos, eu acho, vamos e veio. Então, assim, foi daí que a minha carreira deixou de ser uma executiva para virar mãe. E Aham. é engraçado falar isso, porque eu acho que as pessoas pensam: "Ah, virou dona de casa". Tem uma coisa que é carreira, fazer dinheiro e trabalho. São 3 coisas completamente diferentes. Às vezes elas andam juntas, às vezes elas Uhum. andam separadas. Aham. Então, a minha situação nos Estados Unidos foi: a minha carreira como administradora ficou pausada. Aham. Aí eu entrei com o trabalho de mãe, dona de casa e da pessoa que suporta a mudança do marido. Uhum. E isso por si só é muito trabalho. Nossa. É. E aí depois vem a parte do dinheiro, que isso ficava por conta do meu marido e de Uhum. alguns investimentozinhos lá que eu tinha das merrequinhas que eu estava aí no Brasil. Mas assim, essas 3 coisas, elas não deixaram de existir, Uhum. né. E eu acho que é muito importante falar disso, porque tem muitas mães que viajam, né, numa situação dessa, quando o marido é expatriado, elas vão juntas e elas falam: "Ah, não estou fazendo nada". Cuidar da casa e cuidar dos filhos é o principal trabalho. E quando você vê isso como um trabalho, a sua percepção muda, Aham. sabe. Eu acho que eu sou uma mãe diferente por ter tido meus filhos desse contexto do que eu seria no Brasil. No Brasil eu seria só mãe, eu realmente coloquei foco nisso, sabe, assim, então, Uhum. eu fui estudar sobre o desenvolvimento infantil, eu fui estudar sobre organização pessoal para a casa ficar organizada e funcionar de uma maneira melhor, entendeu. Sim. Então a minha relação com esse trabalho foi completamente diferente. E em paralelo com isso, ainda existe uma outra coisa que se chama o trabalho voluntário, né. Então, nesse contexto também, da mesma maneira que eu falei que eu fui recebida, eu fui guiada por outros funcionários da empresa nesse momento da minha mudança, uma vez Aham. que eu me assentei ali em New Orleans, eu comecei também a fazer isso por outros funcionários, que Sim. chegavam, você ajuda, você dá as dicas, você mostra onde as coisas funcionam, onde achar casa. Então, foi acontecendo uma coisa muito naturalmente, e isso se perpetuou quando eu mudei pra Escócia, se perpetuou quando eu mudei pra cá, eu veio uma família junto comigo, eu já fui, sabe, dando as orientações para eles. Então aconteceu que, esse trabalho foi vindo de uma maneira muito natural. Aham. E aí o que que aconteceu, quando eu estava na Escócia, que a minha filha começou a crescer, e aí com 3 aninhos foi pra creche, que eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo, eu comecei a criar uma comunidade de brasileiras ali em Aberdeen, até me juntei com outras 2 amigas, a gente criou a Aham. Destina Brooklyn, e a gente fazia cafés da manhã, troca, eventos, né. E Legal. começou muito por brincadeira, mas virar uma coisa séria mesmo, começou a acontecer foi em janeiro de 2025, quando eu fui procurar emprego. Aham. Eu liguei para uma empresa de RH, porque o que acontecia, quando você mora nos Estados Unidos ou na Escócia, as escolas públicas, você começa a levar as crianças para a escola a partir dos 5 anos de idade. Então eu falei com meu marido: "Olha, quando a nossa filha fizer 5 anos de idade, eu quero voltar a trabalhar, né, se quero E voltar a ter um emprego". ela era mais nova, né, o seu filho já estava mais velho, já tinha ingressado na escola, né? Exato. E aí,
ela começaria em setembro, e aí eu falei assim: "Bom, se ela começa em setembro, eu não posso esperar chegar setembro para me preparar, porque senão eu vou começar a trabalhar em 2027". Tem uma outra informação legal aí, né, que o pessoal vai falar: "Pô, mas ela começa em setembro", então, na América do Norte, normalmente né, nos países daqui do norte, o ano letivo começa em setembro, porque as maiores férias das crianças são as férias de verão, assim como no Brasil, que aqui pra gente é as férias no meio do ano. Agora a Karen tá no extremo sul aí, mudou de novo os polos, né, agora tá tudo invertido de novo, mas é por isso que começa em setembro, né, porque É. é quando começa o ano Mas aí o letivo. que que acontece, aí eu fui procurar um headhunter e ele teve uma conversa muito legal comigo. Porque eu falei pra ela: "Eu fiquei parada por um tempo, eu mudei de país, eu vou me relocar e eu sei que eu não ia depois de um tempo parado, país É. que ninguém me conhece, eu sabia que eu não ia voltar no mesmo nível que eu estava. Mas Uhum. eu queria pelo menos voltar para a mesma indústria, né, então qual o caminho que eu tenho que fazer? Se tem que fazer algum curso, como eu me Sim. preparo para esse retorno?". E ele me falou uma coisa muito, muito importante, ele falou assim: "Olha, você passou 8 anos cuidando dessa família. Você ocupou um lugar muito grande, você é um apoio muito grande para eles. Você não pode simplesmente um dia para o outro jogar tudo isso para o alto, porque senão Uhum. você vai perder esse tempo". Ele falou: "O ideal é que você comece com um trabalho de meio período, para toda a família ir se ajustando ao seu retorno, Aham. porque daí eles vão aos pouquinhos e contando menos com você". E ele foi muito gentil, ele foi, assim, genial em me ajudar, a me acomodar, né, enfim. E aí eu parei pra pensar, eu falei: "Cara, mas meio período, o que que vai acontecer? Não vai cobrir férias, Uhum. entendeu, porque férias escolares é praticamente um terço do ano. Sim. Não vai cobrir férias, eu vou ter que pagar alguém pra ficar no meu lugar. Quando a criança ficar doente, eu vou ter que trabalhar de qualquer maneira, Uhum. mas, eu vou ter que pagar alguém". Eu falei: "Eu vou terminar trabalhando pra pagar alguém, não a conta não vai Aham. fechar". Eu falei: "Eu preciso de um trabalho que seja flexível". Aí, por que que eu não crio meu próprio trabalho? Sim. E aí eu falei: "Quais são as co", aí comecei a investigar quais são as competências que eu tenho, que eu posso no que eu posso ser útil, o que que eu posso oferecer através da minha experiência. E eu falei: "Gente, eu já faço isso, só que eu faço de graça". Aham. É Exatamente, você já normal, faz o isso. meu marido estava acostumado, chegava alguém: "Ah, tem uma esposa aí chegando, fala pra sua mulher levar ela pra um café, ensinar ela a morar aqui". Eu falei: "Eu já faço isso, só que eu só faço isso para os funcionários da empresa". E é um super Aham. conhecimento, uma super experiência, por que que eu não posso oferecer isso para mais pessoas? Sim. Então veio essa ideia, eu comecei a amadurecer, só que daí eu tinha um outro desafio. Como que eu faço isso acontecer? Uhum. Estou no outro país, como que eu abro uma empresa? Como que eu ofereço esse serviço, né? Então, aos pouquinhos, eu comecei a estudar isso, comecei a me preparar mesmo. E aí, quando o negócio estava começando a rodar, meu marido: "Ah, a gente vai embora para Brunei". E aí eu falei assim: "Olha, não é de todo mal". Eu tive que dar uma freada Aham. nesse acontecimento, porque eu falei, eu já sabia como era uma mudança internacional, eu falei: "Eu não vou conseguir continuar esse ritmo com a empresa Sim, no meio dessa mudança", mas, por outro lado, vai ser mais uma experiência, eu vou poder testar em mim o que eu sim. criei, entendeu. E foi assim, então assim, eu acabei tendo que desacelerar, né, eu literalmente comecei a retomar no ritmo que eu queria. Uhum. Depois que a gente chegou e se acomodou aqui na casa, mas assim, veio muito a calhar, porque foi um trabalho que eu pude trazer comigo, entendeu, e que eu posso continuar ajudando outras pessoas, ainda trouxe mais repertório para mim. Sim, isso é uma coisa interessante que você falou, né, porque a mudança, dos Estados Unidos para o Reino Unido, né, ela obviamente tem os aspectos culturais, né, diferentes e tal, mas ainda tem um quê de ocidente, né. Uhum, E a gente que viaja e tal, mora no norte, você tem contato com o idioma, apesar de ter os sotaques diferentes, né, do britânico, do escocês, né, não só do britânico, mas do irlandês para o escocês, para o inglês, né, eles falam, muito diferentes, né. E aí,
você cria o seu programa, você idealiza o seu programa e você muda para um lugar que é completamente diferente de tudo, né. Uhum. Isso é um puta de um laboratório, né. Como é que você está aplicando o seu programa na sua vida atual? Como é que você começou a aplicar isso, né? Vocês estão aí Foi vai uma fazer um experiência ano no muito interessante ser minha própria cliente, eu vou dizer assim, tá. Uma experiência muito interessante, porque quando a gente se mudou, eu já estava com um cliente rodando, inclusive teve uma cliente que a gente se mudou junta. Eu falei: "Cara, ela deixou de ser minha cliente, ela foi minha parceira", porque a gente tá exatamente no mesmo barco, né. aham, E o mais interessante foi assim: "Ok, eu desenhei isso, eu já sei que funcionou para algumas pessoas, mas agora eu vou testar comigo. Isso aham, tá funcionando?", né, esse programa vai preparar a minha família para enfrentar esse desafio? E eu vou te falar uma coisa, eu tô tendo até problema por causa disso. Meu marido veio falar essa semana que agora todo expatriado que chega, eles já falam logo para procurar ele. Porque ele bateu o recorde que eles nunca viram ninguém chegar aqui, se assentar em 4 meses, estar com a casa organizada, família estruturada já vivendo, isso eu nunca vi. Então uhum, assim, pra mim, esse foi o meu marcador de sucesso, sabe. Foi: "Cara, legal. funcionou a ponto de outras pessoas que chegaram antes da gente Uhum, observarem que a família chegou e encarou tudo de boa, mesmo tendo 2 crianças pequenas". E eu acho que isso vem da gente já ter tido outras experiências, claro, uhum, mas vem total. principalmente de um planejamento. E de um planejamento que é flexível. Porque, assim, você se planeja para fazer aquilo, mas você não sabe muito bem como que vai ser na realidade. Então, assim, você tem que ali ir se adaptando conforme a realidade se apresenta. E foi o que a Uhum, gente fez, basicamente. Foi ir se acostumando e agora a gente está passando pela fase de adaptação. E que também está sendo bem interessante, sabe. Mas muitas coisas ajudaram a gente, como por exemplo, fazer entrevista com quem já tinha morado aqui, uhum, entendeu. Então, assim, isso faz parte do programa. Tenta conversar, tenta conhecer. legal. Às vezes a pessoa não pensa, né: "Ah, eu vou incomodar alguém, não vale a pena". E vale gente, vale. Por mais que a sua experiência vai ser diferente de outra pessoa, te ajuda a formar cenários. Uhum. Uma coisa que eu sempre fui aberto foi entregar essas experiências para as pessoas, sabe. Volta e meia eu recebo mensagem no LinkedIn procurando, perguntando o que vai mudar, etc, etc. E eu sou um cara muito aberto, assim, mas eu já tive situações que eu entrei em contato com algumas pessoas e as pessoas não foram tão abertas assim. E tá tudo bem, né, eu acho que é sobre isso. Tem gente que é mais aberto a conversar, a dividir experiência, e tem outros que nem tanto. Mas É, muito uma legal. coisa interessante do que você falou, é que eu também já senti isso, que eu te falei, né, que as pessoas chegavam, falavam: "Ai, tô em contato com a Karen". E já aconteceu também do meu marido: "Olha, essa pessoa chegou, ele passou o telefone dela, entra em contato". E, é assim, eu estava ali aberta a dar informações e a pessoa não queria. Aham, Então, essas também foram outras experiências que me motivaram a fazer um serviço, sim. porque daí eu não tô sendo intrusivo. Se a pessoa quer ajuda, ela vai me procurar. Se ela não quer, também É, está tudo bem, e isso é uma maneira de respeito. total, eu concordo 100%. O que te move hoje no que você faz, assim? Qual é o sentimento que tá dentro de você quando você independente de ser remunerado ou não, porque como a gente estava conversando, eu vejo que isso nasceu naturalmente, porque você é um ser humano que tem esse coração, esse princípio da ajuda, de dividir propósito, de traçar a jornada, assim. Mas o que que te move hoje, assim? Se você tivesse que me falar alguma coisa. Eu acho que primeiro, eu acho que realmente, assim, tenho o prazer de ajudar as pessoas. E o segundo é o de sim, eu acho que é o egoísmo, sabe, você ter uma informação e guardar pra você, sabe. Eu acho que você toda vez que você tem uma experiência, a partir do momento que você compartilha essa experiência, essa história, você tá ajudando outras pessoas. E isso é uma coisa que me faz brilhar os olhos, sabe, porque eu acredito muito que a nossa vida é muito curta, né. A gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, mas passa rápido.
Então, assim, uma coisa que eu penso, quando eu estiver indo embora, que passa aquele filminho de tudo que a gente fez da vida, né, assim, o que que te motiva? E é justamente isso, é assim, cara, eu usei as minhas lições como aprendizado e não guardei isso pra mim, eu compartilhei isso com outras Uhum, pessoas, sabe, assim, eu consegui de alguma maneira facilitar a vida de outras pessoas. Então, assim, eu acho que pra mim esse é um propósito. legal. Concordo, 200%. Quando você passar por esse mundo, alguém vai lembrar de você de uma forma muito legal. É, Tenha e certeza esse disso. negócio do tempo também é muito importante, porque eu acho que quando a gente vai morar fora, a gente tem que lembrar que isso não é uma férias prolongada, Uhum. entendeu? Mesmo que você seja imigrante, a gente sabe que você não muda para um lugar e fica, você tem que passar por vários processos de visto, é muita instabilidade, é muita insegurança. Então, assim, a gente tem que pensar muito em aproveitar ao máximo o tempo que a gente está ali, porque passa. É. E aprender todos os dias, né, e ter essa oportunidade como uma oportunidade de aprendizado, porque você ter essa experiência de viver em um lugar, trocar experiências com outras pessoas, ter contato com outras pessoas, eu imagino, vocês, daí onde vocês estão, né, é muito diferente de tudo, assim, É deve ser muito diferente. mágico você ter essa oportunidade de conhecer uma coisa que ninguém nem faz ideia, né, da onde você tá, às vezes, né. "Pô, onde é que você tá? Onde é que fica?", né, um país micro do lado da Indonésia e tal, e cheio de cultura, cheio de história, cheio de coisa maravilhosa, enfim, praias bonitas. Eu fiquei super curioso de conhecer, de visitar. Eu tenho um quadro aqui no podcast que ele chama A História do Imigrante. É aqui que você vai me contar uma história engraçada que você passou durante esses seus 11 anos aí de imigração. Pode ser um perrengue, pode ser uma história triste que virou engraçada, pode ser só uma história que você falou assim: "Cara, eu preciso contar isso para meus amigos, eu não posso deixar isso só comigo". Olha, eu tenho várias histórias, algumas engraçadas, algumas muito longas para contar, mas assim, eu acho que uma coisa engraçada que aconteceu recentemente foi que um casal perguntou pra gente quanto tempo levou pra gente tomar a decisão de se mudar para Brunei, né, e como Uhum, é que foi o processo decisório de vir para cá. E eu olhei para meu marido, eu falei: "Como é que foi que aconteceu, né?" E aí eu lembrei que eu estava entrando na aula de ginástica. Eu sabia que a empresa estava passando por uma dessas, transições e, né, de reestruturações. aham, E aí eu estava dando aula de ginástica e de repente eu recebi uma mensagem no meu relógio, né, no Apple Watch: "Acho que vamos pra Brunei". E eu: hã?" A ginástica estava começando, eu falei: "Não vou sair daqui agora", aham. eu fiz aula de ginástica, assim, meio sem saber o que estava acontecendo. E aí saí, e aí eu fui direto para casa, liguei para ele, falei: "Olha, essa reestruturação, a única coisa que tem segura é essa posição, a gente pode tentar outras sim, mas, antes de eu dar um sim definitivo, né, se eu vou concorrer a essa vaga ou não, eu tenho que falar com você". E eu falei para ele: "Você me dá 20 minutos para pensar". Nesse momento você tinha alguma ideia do que era Brunei, onde é que era e, enfim, como é que Então seria isso ou não, assim? então, eu vou chegar lá. A questão é, a gente foi pra Escócia como imigrante, porque meu marido é escocês, então eu imigrei Aham, para lá. sim. O processo imigratório é diferente do processo de expatriação. Uhum, Porque a expatriação você tem uma janela, o imigratório você vai para ficar. Então sim. a gente comprou casa, fez reforma, tudo com calma. A gente tinha trocado de carro, pegado um carro novo uma semana antes. Nossa senhora. Eu assim: "Hã? É". E aí é que vem, você perguntou se já conhecia a Brunei e tal. Quando você trabalha em uma multinacional, principalmente quando você já foi expatriado, porque esse é um ponto chave, quando você faz uma expatriação, a empresa já te olha com outros olhos, já te vê como Aham, funcionário global. aham. Por que que isso acontece? Porque é muito caro mandar um funcionário para fora.
Uhum. Então, um funcionário que já foi, completou uma assignment, ele já vira ali, né, a menina dos olhos de ouro, porque a Uhum. empresa já sabe que ele aguenta o tranco, que ela É. não vai investir em todo esse processo migratório para as coisas, né, não darem certo, a família não se adaptar, ou o cara não Uhum. entregar e tal, né. Então, esse é o risco que sempre existe, quando você faz uma expatriação, cuidado que pode vir outra. Aham. Então, como a gente já trabalhava no Justiça Expatriados, a gente já tinha feito o mapa das localidades onde a empresa, né, tem filial, e Hum. quais seriam os possíveis e não. E Uhum. Brunei sempre foi uma possível pra gente, justamente pela oportunidade, profissionalmente aqui é um trabalho incrível para ele, por ser na Ásia, pela facilidade de viagens. Aham. Então, assim, isso já estava no nosso radar. Só que não naquele momento, entendeu? Não quando a gente aqui agora tá de boa, a gente sabe aquele momento, assim, venci na vida, cheguei aqui, venci na vida, Aham. tô com a casa do jeito que eu quero, tô começando a minha empresa, peguei o carro que eu queria, pronto, vamos embora. Não, muda tudo de novo, né. Então isso esse fato pegou muito pra gente, mas, assim, sempre é uma possibilidade. E aí eu falei assim: "Ué, quer saber?" Nessas horas, a pergunta que veio foi: "Daqui a 10 anos, se eu não for, vou me arrepender? Aham. E se eu for, vou me arrepender?" Porque, afinal, quando você pesa experiência com coisa material, cara, chega uma hora que, entendeu, o carro na volta eu compro outro, casa deixa aí, aluga, daqui a pouco eu volto, entendeu? A empresa, põe na mala, leva comigo, entendeu? E aí a gente falou assim: "Vamos." Levou 20 minutos entre eu terminar minha aula de ginástica, chegar em casa, pensar e responder pra ele, né. E aí, assim foi. E aí, depois disso foi a gente teve 1 mês e meio pra curtir a cozinha nova. Mas a casa tá lá na Escócia ainda, em A Aberdeen? casa tá lá, a casa Então tá lá, então a é gente isso. na verdade eu tô meio que vivendo entre aqui e lá ainda, vamos Aham. ver até quando. É, essa história de decisão de vida pra mudança em 20 minutos eu não estava esperando não, Karen. Ainda mais para o outro lado do mundo, né, mas Né, é. Como é que você me falaria que tá a sua vida hoje, assim, depois de mais uma mudança, dessa vez uma expatriação? Eh, vocês se sentem realizados como família? Já é uma família super acostumada com esse tipo de situação. Eh, eu tô vendo o background que você tá aí, isso não é fake o background, esse é o background da Karen, é maravilhoso. eu A tenho gente uma tá história com engraçada pra contar disso. Estava com uma cliente nova, e aí a gente estava aqui conversando, e aí de repente, ela falou assim: "Tem alguma coisa mexendo aí atrás." Aí eu falei: "Ah, é, deve ser algum macaco." Ela: "Isso não é um background não?" Eu falei: "Não, não, meu filho." é Ela: um "Tem macaco que macaco?" eu tenho "Tem." aqui. Estava passando uma trupe de macacos aqui atrás. E ela assim: "Gente." Ela foi a primeira vez ela fazendo reunião comigo, ela devia estar me achando Aham. meio lunática de botar um background de floresta. Eu falei: "Não, é normal dela." É, não é por isso que eu falei, não é fake, o background é de verdade, aí pode aparecer o Mas ó, macaco, então eu acho que eu está prefiro tudo macaco do que urso, tá. é, a gente tem esse problema aqui do lado, aqui na esquina de casa. A gente mora perto de um parque, de uma reserva, e na reserva tem um rio que é do lado da nossa casa, e no finalzinho ali, quando eles já estão perto para hibernar, né, que aqui na verdade os ursos desse lado eles não hibernam, eles só dão uma descansada, porque não tem muita neve, mas os salmões eles começam a subir o rio ao contrário, né, para desovar. E aí os ursos eles deitam e rolam. Então volta e meia tem 2, 3, 4, 5 ursos aqui na esquina de casa catando salmão. É, isso é verdade, eu prefiro macaco também. Mas como é que você fala, assim, como é que você vê a vida de vocês hoje, assim, enquanto família em Brunei? Olha, eu acho que essas mudanças todas uniram ainda mais a gente como família, eu acho que, assim, faz muita falta ter os avós, tios por perto, mas por outro lado, quando tá só pai, mãe e os filhos, a gente fica Uhum, muito unido. E assim, você virá mais protagonista da educação dos seus filhos, sim. porque é muito bom passar as tradições da família, mas
a gente consegue fazer isso com filtro, sabe, assim, o que que é mais que vai mais ao encontro do que você deseja. Então acho que esse é o ponto. A gente ainda está aqui no processo de adaptação, porque as pessoas acreditam que a adaptação acontece no momento que a gente chega, então esse é o trabalho de conscientização que eu faço, que não, que demora. Então, assim, a gente já cuidou de toda a parte burocrática, já montou a casa. Falta algumas coisinhas, tem que organizar um armário, tem que, sabe, fazer uma decoraçãozinha, tem umas Uhum. coisinhas, umas besteirinhas assim, mas a gente já montou um lar e agora a gente está mesmo lidando com os desafios do dia a dia, sabe. Coisas que acontecem que, tem que tomar cuidado. A semana passada eu estava sentindo que eu estava bem irritada, sabe, porque todo dia nada grave, Aham. mas todo dia tinha uma coisinha para encher o saco, sabe. Foi, jardineiro veio tem adaptação não só cultural, mas ao clima aonde você mora. Eu moro no meio da selva, né. Uhum. Então o jardineiro veio aqui Maravilhoso. cortar a grama, e aí de repente foi picado por abelha, não sabia que tinha uma colmeia de abelha, aí como é que eu lido com isso? Eu já tinha salvo o telefone, liguei para lá para lidar com essas coisas, então assim, todo dia tem uma coisinha, outro dia caiu uma árvore aqui do lado também, aí meu marido não conseguia voltar para casa. Então são pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo e que a Aham. gente não espera que vai acontecer, né, então todo dia: "Ah, meu Deus, tem abelha. Meu Deus, a árvore caiu". Aí a escola manda mensagem: "Tem um crocodilo no meio do caminho". A criança foi de bicicleta, tem que pegar de carro, sabe. Então, assim, são essas coisinhas que a gente tá lidando agora e que, assim, pra gente ainda é muito novo, mas daqui a um ano a gente já Aham. vai tirando isso de letra. E é isso que a gente tem que ter essa paciência, porque no início você fica meio assustado, mas a gente tem que lembrar que daqui a pouco passa. E as crianças elas vão bem nessa vida de nômade, Karen? Assim? Elas Que estão super bem. Elas estão indo super bem. Uma das coisas que a gente faz, a gente desacelera para dar conta deles. Uhum. Então, por exemplo, teve um expatriado, uma família que veio da Escócia junto com a gente, e eles já fizeram tudo no mesmo dia. Tirou o documento, foi tirar a carteira de motorista, a gente não tem como fazer isso, porque a gente estava com as crianças. Então é um dia de cada Sim, vez. Um dia vai sim. para o escritório do governo, depois vai para o parquinho. No outro dia vai tirar a carteira de motorista, depois depois leva eles para a piscina. Então, assim, eu acho que é muito importante entender que tem que dedicar um tempo para o lazer deles. Existe um trabalho muito maior da mãe nesse momento, que Uhum. é estar disponível pra criança, né, criar ambientes, por exemplo, sexta-feira agora eu trouxe 5 crianças da escola aqui pra casa, Legal. né, porque é importante ele começar a estreitar relacionamentos, né, ele chegou agora. Sim. Então acho que a mãe tem que ter, assim, um jogo de cintura muito maior. Mas eu acho que a principal coisa é, se o pai e a mãe estão certos do que estão fazendo, essa segurança vai para eles. E aí, naturalmente, eles também se sentem mais seguros, sabe. Eu acho Uhum. que quando você tá meio com medo, não tem certeza, tem aquele: "Ai, Sim. eu vou, volto, não sei se vou, vamos ficar indo e voltando", a criança sente. Eu acho que, assim, a principal parte da adaptação deles vem da gente como pai e mãe se cuidar nesse processo, pra estar bem pra cuidar deles. Eles são os nossos reflexos, né. É muito É. engraçado isso. Você falou de adaptação, eu e minha esposa, a gente mudou para o Canadá, obviamente não tinha o Nick, né, o Nick tá com 3, vai fazer 3 anos em abril, e a gente mudou, né, um casal jovem e tal, e viveu todo esse processo de imigração e adaptação sem uma criança, né. E aí, obviamente, era a gente por a gente mesmo, e aí vem o Nick, né. A gente, óbvio, vem de um relacionamento muito duradouro, a gente já tá quase 20 anos juntos, então, o Nick ele veio numa escolha nossa, né, num momento de vida que a gente achou que era propício para ele vir, a gente já estava estável aqui, adaptado, com bons trabalhos e tal, com a nosso apartamento. Só que mudou completamente a nossa vida, mudou completamente o jeito que a gente percebeu o ambiente que a gente estava. E você falou, do desacelerar, né, pra cuidar das crianças e tal. Aí teve um episódio que me veio na cabeça que, Priscila e eu, a gente sempre viajou muito, assim, nossa vida é viajar, assim, era viajar, né, bom, e continua porque o Nick viaja com a gente. E a primeira viagem que a gente fez com ele tinha 4 meses, e a gente foi para o outro lado do Canadá conhecer a parte francesa do
Canadá que a gente não conhecia. E, obviamente, como outras viagens, fez milhares de planos, e lá é conhecido como por bons restaurantes para comer, para jantar, aquela coisa toda, né. E aí, enfim, corta a cena da gente em Montreal, sentado no banheiro do quarto do hotel, comendo um Uber Eats, uma pasta, no tudo escuro, e a Priscila olhou pra mim, eu falei assim: "Cara, a gente precisa entender que mudou", né. E desde então, as nossas viagens, elas são assim, a gente até brinca que o Nick, ele fala assim: "Papai, papai, quero ir num parquinho diferente", porque todo dia que a gente sai, viaja, não sei o quê, tem um parquinho diferente pra ele ir. A gente de fato leva esse seu conselho ao pé da letra, sabe, esse desacelerar, ele faz parte da nossa vida, e o Canadá é um país meio desacelerado também, vamos combinar, né, aqui o aqui o ritmo funciona diferente, que é um pouquinho mais devagar. Vocês em algum momento já pensaram em voltar para o Brasil? Já pensamos, na verdade esse momento aconteceu foi em 2021, foi logo depois da pandemia, a gente decidiu que com o mundo fechado, o nosso visto americano estava vencendo, que a gente tinha um período de Uhum, até 7 anos para ficar lá, e a gente decidiu ficar, perto de uma das famílias. E uhum, ali a gente falou: "É Brasil ou Escócia", e acabou aparecendo a oportunidade na Escócia, né, então a gente foi para lá. Hoje, eu não digo não, mas não é mais tanto a nossa prioridade, uhum, porque a gente não gostaria de ter filhos adolescentes no Rio de Janeiro, e a cidade é no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma fase de vida que a criança está buscando a independência, né, eu vejo aqui, por ser pequeno, meu filho já está ganhando uma independência muito grande, né, e aí, assim, a gente não gostaria de cortar isso, sabe. uhum. Eu acho que numa cidade menor, não só pela questão da segurança, mas o tamanho também, né, numa Sim, cidade menor, num lugar mais seguro, a criança consegue ter autonomia. Então, hoje em dia, eu diria que não, muito por esse motivo, sabe. Talvez depois que passa a fase da adolescência, sim, de novo. Mas hoje não seria a nossa primeira opção, mas, assim, não deixa de ser uma opção, porque a empresa tem sim, operação lá, entendeu. Meu marido pode ser, solicitado a trabalhar lá, sim. e se isso acontecer, vai ser uma alegria para mim, por estar mais perto dos meus pais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que seria um desafio muito, muito, muito grande, eh, tirar uma criança acostumada em cidade pequena, não Uhum. conhece, assim, os perigos de uma cidade grande, de repente está numa fase que tá louco pra sair da coleira e você fala: "Não pode". É, e foi engraçado, você falar isso, né, que, eu vi um post, seu um dia desse que você fala que a volta para o país de origem talvez seja mais difícil do que a expatriação, a imigração, né, e eu compartilho também, assim, até mesmo pelas experiências que a gente tem de voltar para fazer as visitas, né, que nossos pais continuam lá, a família e tal, a gente vê o quão diferente a gente é, né, que Uhum. pessoa que a gente se transformou nessa jornada de imigração, e você vai para lá e você não se sente muito mais, acolhido sim, mas não pertencente àquela realidade justamente por conta disso tudo que você falou, né. A gente aqui também mora numa cidade pequena, apesar de eu morar na região de Grande Vancu de na região de Vancouver, mas eu moro numa cidade pequena próximo de Vancouver que tem 70.000 pessoas, é um Maracanã, né, vamos combinar, é cheio. E é muito diferente. Eu acho engraçado que, assim, isso acontece até em pequenas conversas, sabe, você tem que tomar cuidado, porque quando você mora fora, o seu campo de visão, o mundo fica menor para você. Então, por exemplo, provavelmente morando em Vancouver, você tem acesso a maravilhosas pistas de esqui, você pode ir lá final de semana esquiar e Aham. voltar, né. E você volta para o Rio de Janeiro, e você fala: "Ah, final de semana eu fui ali", eu não sei o nome de uma pista de esqui famosa aí na sua área, e às vezes a pessoa pode te olhar com: snob, É, foi ali, sim, aí já volto", sabe. sim, Alguém sim. que mora, eu tenho uma amiga que ela morava na Holanda, então final de semana ela ia passar em Paris, ela ia passar em Berlim, normal para ela, né. Aham. E aí, mas quando volta para o Brasil, você tem até que tomar cuidado ao compartilhar a sua experiência,
porque era o seu dia a dia normal, não tem Uhum. nada demais ali, né, a gente sabe que muitas vezes o acesso é mais próximo, é Sim. barato, né, você compra EasyJet, você voa pra lugares, né, eu já fui da Alemanha para Paris por 6 euros, Sim. né, Essa sua amiga mas que vai pra passar em Paris provavelmente pagou 12, 13, 20 euros, né, pra poder sair da Holanda. exato. Mas para quem não sabe dessa realidade, pode parecer snob, e aí eu acho que você começa até a se tolir um pouco para poder caber naquele ambiente que, ao mesmo tempo, é o seu ambiente. Então, assim, é muito doido. É. E tem um outro quadro no podcast que eu particularmente adoro, que é Conselho se fosse bom, eu venderia. Qual conselho que você venderia para quem está nos escutando em relação à imigração, à expatriação? Olha, eu vendo conselho. Eu não esperava essa resposta, mas é verdade. Você não mentiu. E é bom, por isso que eu cobro por eles. É verdade. Então, ó, tá vendo aí, ó, Meu conselho é: vai lá no quem perfil quiser Mamãe um conselho Expatriada, da clica no Karen link da bio, preenche o formulário. quem quiser um conselho da Só Karen, vai preenche o formulário aqui na descrição desse vídeo. não, mas, eu acho que o principal conselho é que uma expatriação é um projeto. E, assim, eu acho que é um dos grandes projetos de vida, né. Não vou nem dizer uma expatriação, uma imigração, seja você como estudante, como expatriado, como Uhum, imigrante, é um dos grandes projetos de vida. Então, assim, é sim uma aventura, mas leva isso a sério. Leva isso com um projeto, com planejamento, com timeline, com orçamento, sabe. Porque a grande coisa é esse que é o se der errado eu volto, mas quando você volta não é mais a mesma coisa. aham, Tem gente que vai, não dá certo, volta, mas aí não se encontra mais ali, aí quer ir de novo. É assim, a probabilidade de você se perder desse caminho de morar fora uhum, é grande. Então, assim, leva essa brincadeira a sério, sabe. Curte, divirta-se, tenha momentos de lazer, tenha hobbies, mas veja esse assunto como uma coisa séria. E para quem é expatriado, para quem está indo trabalhar, é lembrar que tem prazo. Eu vejo muito expatriado que esquece uhum, disso. Então, assim, o seu plano de contrato é 3 anos, pode ser que você fique 1, pode ser você fique 7, porque isso às vezes muda de acordo com uma aham, transição, de acordo com não dá certo com o chefe, de acordo com a empresa precisar de você mais tempo, isso muda. Mas, uhum. assim, tem um limite, aproveita essa janela e não esquece de pensar o seguinte: "Quando isso acabar, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer aqui que quando isso terminar, eu pego e eu já sei que eu vou voltar para o Brasil, vou fazer isso, ou eu sei que eu vou para outro país, porque eu desenvolvi essa competência que precisa lá. Tem um plano para ir, tem um plano para voltar", sabe, assim, vai fazendo planos e vai acompanhando ele, porque senão é uma oportunidade perdida. Fantástico. E você viu, não precisou nem pagar, mas ó, o link vai estar aqui na descrição, só pra ela vai fazer o jabá dela daqui a pouquinho, espera aí. Eh, olhando para esses 11 anos, você diria que valeu a pena? Ah, valeu cada segundo, valeu cada segundo. E principalmente pela mentalidade do que é claro que nem tudo deu certo, a Uhum. maioria das coisas foram mais difíceis do que fácil, mas, é você ter a humildade de aprender com aquilo, sabe. Se foi bom é memória, e se foi ruim foi aprendizado, que me levou para desenvolvimento pessoal ou para fazer melhor numa próxima jornada. Legal, Karen. E para quem quiser saber um pouquinho mais do programa de aconselhamento às expatriadas, como é que faz? Como é que te acha? Pode mandar uma mensagem pelo Instagram, eu atualmente só uso o canal do Instagram, como falei, eu mudei no meio disso, então não deu nem tempo de fazer website nem nada, eu vou ficar ainda até setembro só usando o Instagram como canal, e tem um link na bio para caso você realmente tenha interesse em fazer uma mudança internacional, esse link na bio não é nenhum compromisso, é só para a gente realmente bater um papo, para eu saber a sua história, te ajudar a planejar, você conhecer o meu trabalho, ver se te interessa, porque às vezes a pessoa conhece, né. Sim, sim. A gente tem que se conhecer,
porque é um trabalho que, assim, como eu te falei, é uma transformação na vida da pessoa, né. Aham, Então tem que casar, sabe, eu com a pessoa comigo, para o negócio fluir. Então tá ali, mas de qualquer maneira eu tô ali no Instagram, eu sempre compartilho reflexões, os perrengues, o dia a dia, tô sempre tentando estar ali, conversando um pouquinho, e qualquer coisa também é mandar mensagem, às vezes tem gente que chega lá só quer bater um papo, fala: também passei por isso", aham. ali. Olha, eu adoro te acompanhar, na verdade eu te acompanho muito, muito, muito recente, porque foi uma referência de amigos, queridos, né, eu fui muito próximo do Luiz, né, que você chama de Ricardo, e da Paty. Aqui a gente quando eu tinha minha empresa de realocação, ele era meu parceiro para seguro, então a gente trabalhou muito junto, se fez muito negócio, a gente fez muita live, a gente divulgou muita coisa, então a gente tinha uma conexão. E quando tanto a Paty quanto o Luiz, eles me falaram de você, eu comecei a seguir e eu fiquei apaixonado pelo eh, que você posta lá. O conteúdo é maravilhoso. E Eu você falei: "Eu sabe que preci". essa conversa começou com a Patrícia, né. A Olha, eu não Patrícia a sabia. Patrícia quis abrir o Instagram. Ela falou: "Não, você tem que divulgar o seu conhecimento". E Olha aí. aí, quando ela começou a ver o que que eu estava fazendo, ela: "Você tá muito boa, você tem olha, você tem que fazer você tem que ajudar as pessoas". E olha, parte desse programa nasceu de um bate-papo com ela. A culpa é dela. E assim, óbvio, segue a Karen no Instagram, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e da onde você estiver escutando a gente. Karen, eu não tenho palavras para te agradecer, né, muito obrigado pelo seu tempo. Eu Imagina, tô foi um numa prazer eu participar com você. eu tô numa segunda-feira à noite e você tá numa terça-feira meio-dia, Esse então na hora do almoço. na hora do almoço, a gente tá um pouco afastado, mas conectado, assim, que é isso que importa. Foi maravilhoso. E para vocês que chegaram até aqui e escutaram a gente aqui, escutaram esse bate-papo maravilhoso, descobri um pouquinho de Brunei. Eu no início falei Brunei, porque eu não sabia também, até nisso eu não sabia. Né, até muda o accent, né, muda o sotaque, o jeito de falar. Mas para você que chegou até aqui, não deixa de curtir esse episódio nas principais plataformas, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music. Ativa o sininho de notificação, segue a cara no Instagram, segue o Daqui de Fora no Instagram também. Os links vão estar na descrição do vídeo. E a gente se vê, daqui a 15 dias em um novo episódio Daqui de Fora. Obrigado, um abraço.